Fala criptalista, estamos aqui para mais um vídeo do canal Criptalize, tá? Para dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Da nossa playlist Cripto Investidor, tá? A gente vai falar hoje sobre a tendência de baixa. A gente falou no vídeo passado sobre a tendência de alta. Caso você está chegando aqui pela primeira vez, eu peço por gentileza que você pause esse vídeo, volte ao início, tá? Da nossa playlist, principalmente aos primeiros vídeos aqui do canal, os dois primeiros em específico, que eu falo sobre o rei, né, desse mercado cripto, né, e a influência que esse rei tem nesse reinado chamado criptoeconomia, que é o Bitcoin, né? Vocês precisam entender o que é o Bitcoin, precisam esmiuçar os fundamentos dele para que você comece aí depois a adentrar nessa parte de análise gráfica, porque influencia muito o mercado, tudo que acontece com o nosso rei, que é o Bitcoin, beleza, galera? Então é importante vocês saberem disso. E no mais, vamos aqui para a gente compartilhar a tela e começar a nossa aula. Vamos que vamos. Telinha aqui devidamente compartilhada, galera, só que antes eu peço aí a colaboração de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Se você já é inscrito também, curta, compartilha, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, é muito importante, pois gera engajamento aqui no nosso canal e a gente consegue aí mostrar para o YouTube que está sendo legal, que as pessoas estão gostando, e ele consegue aí compartilhar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas, e a gente poder aí ajudar o máximo de pessoas possíveis aí no Brasil, beleza? E quem sabe aí no mundo a posteriori, beleza? Então, vamos entender juntos aqui o que é uma tendência de baixa, né? O nome já é bem intuitivo. Tendência de baixa é quando o seu ativo está perdendo valor, né? É quando é um período em que a mão dominante no mercado se inverte, né? A gente tem mais vendedores do que compradores no mercado. Então, vamos entender juntos aqui. Diferente da tendência de alta, né? Que o preço ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, na tendência de baixa, ele vai fazendo topos e fundos descendentes. Perceba comigo que ele vai fazendo topos aqui no meu desenho, cada vez menores, com fundos cada vez menores. É simples assim, galera. Eu botei até meio intuitivo aqui também essas linhas aqui vermelhas, essa linha verde, para mostrar os períodos em que o preço cai, que ele sobe um pouco, que é importante vocês entenderem que tanto na tendência de alta como na tendência de baixa há suspiros, né? Porque o preço ele nunca estoura de uma vez para cima e nunca estoura de uma vez para baixo. Ele sempre anda em ondas, como vocês estão vendo aqui. Sempre assim. E essas zonas verdezinhas aqui na tendência de baixa é quando o preço ele sobe. Que isso, Arthur? O preço sobe em tendência de baixa? Sim, ele sobe em tendência de baixa. Porém, a estrutura majoritária aqui do ativo é de baixa, porém, dentro dessa baixa tem os suspiros de alta. Essas linhas verdes aqui, conseguem ver? E esses suspiros de alta são os famosos pullbacks. Tá? Tem tanto para baixa como para alta. Né? Quando o ativo está em tendência de alta, esse suspiro aqui que está verde vai estar vermelho, né? Vai estar para baixa, como a gente viu lá no vídeo passado. Não vou ficar relembrando. Se você não viu, assista o vídeo passado. Então aqui a gente percebe que tem esses suspiros de alta, que são os famosos pullbacks, que o preço ele cai, se suporta aqui, né, numa zona interessante que há compradores ainda. Eu falei para vocês que os compradores eles não deixaram de existir, mas que quando o ativo está em tendência de baixa, a mão que predomina é a mão vendedora. Então, nesses períodos tem os pullbacks, né, que o preço ele sobe, a galera tenta empurrar para cima, mas perde força, porque nesse período quem domina são os ursos, né? Porque no mercado, em mercados voláteis, galera, há sempre uma briga entre os ursos e os touros, ou seja, os comprados e os vendidos. Então, a gente tem esses movimentos aqui no mercado. E outra coisa interessante na tendência de baixa é que, na tendência de baixa, o ativo ele vai ganhando uma coisa chamada resistência. Na tendência de alta, a gente lembra que o preço ele ganha suporte, beleza? Só que na tendência de baixa, ele vai ganhar resistência. Arthur, você fica cruzando as aulas assim e tal, é porque uma liga a outra. Eu não estou fazendo nada aqui do acaso. Eu estou fazendo tudo estrategicamente para que o conhecimento se consolide na cabeça de vocês. Por isso que sempre eu vou fazer essa intertextualização do que a gente falou anteriormente, beleza, galera? Então vem comigo aqui. Então quando o preço ele cai, ele vai ganhando o quê? Resistência. Ele cai, ele se suporta numa zona que a gente chama de suporte, né, literalmente, onde tem o interesse comprador, porém, como você sabe, se a gente está numa estrutura de baixa, os compradores são minoria no mercado, ele tenta empurrar o preço para cima, só que o preço ele bate numa resistência, uma zona psicológica, tá? Um valor nominal psicológico, que são suportes e resistências de interesse de compra e de venda.
A gente vai ter aula sobre suportes e resistências ainda, só quero que vocês guardem isso. Bate aqui nessa resistência, volta a cair. Se suporta de novo aqui num suporte, né, no interesse de compra, o preço volta a subir, porém, bate numa resistência, volta a cair. Percebam comigo que quando o preço ele dá esse repique para cima, olha só, ele sempre bate nessa resistência que quase sempre, galera, é o fundo perdido anterior. Veja que o preço ele vem, sobe, perde esse fundo, vai testar outro fundo aqui embaixo, sobe e, pô, bate nesse fundo anterior, volta a cair. Sobe, pô, bate nesse fundo perdido anterior, volta a cair. Beleza, galera? Então é mais ou menos assim que funciona. Geralmente ele testa esses fundos perdidos como resistência ou até outros fundos ou outros topos à esquerda do gráfico, né? Porque o gráfico em si, ele tem histórico à esquerda, né? Como a gente vai ver aqui, ó. A gente consegue ver que aqui é o gráfico do Bitcoin, você olha a seta aqui, ó. Para a esquerda tem histórico. Se a gente voltar aqui, ó, tem vários pontos aqui que quando a gente entender sobre suportes e resistências, vocês vão ver que o preço ele pode sim se segurar ou pode sim se suportar, né? Pode haver resistência. Então, isso aí a gente vai deixar para essas aulas. Então, para a tendência de baixa, é assim que funciona. O preço ele vai fazer topos descendentes, fundos descendentes, e quando a gente tem esses pullbacks aqui, essas zonas verdes de alta, ele geralmente busca o fundo perdido anterior para rejeitar e voltar a cair, beleza? E é essa estrutura que caracteriza uma tendência de baixa. Agora vamos ver isso aqui na prática, tá, galera? Vamos dar uma olhada nisso aqui no gráfico. Bom, aqui no gráfico do Bitcoin já tem um período muito claro que a gente teve aí uma tendênciazinha de baixa, né? Que foi há alguns meses atrás, né? E a gente vai entender isso aqui. Pô, Arthur, você falou que é sempre bom desenhar, né? Então você vem aqui, ó, na lateral do TradingView, vem nessa ferramenta aqui, ó, de sequência. Você vai ligar os topos e os fundos. Vamos pegar aqui, ó, quando o preço ele começou a reverter, é muito simples, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Perceba que o ativo está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Isso caracteriza que neste período aqui, em específico, galera, esse período aqui em específico, a gente estava numa tendência de baixa, o ativo estava em tendência de baixa, o Bitcoin estava em uma pernada de baixa. Então, as pessoas que estavam expostas aqui em Bitcoin neste período viu seu patrimônio se desvalorizar, né? Porque o ativo estava perdendo valor. Geralmente, quando um trader, né, ele percebe esse tipo de movimentação, ele busca vender, né, quando perde a estrutura de alta, né, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, um topo mais baixo que o topo anterior e confirma essa tendência, ele vende aqui para tentar comprar o mais fundo possível para aumentar aí o seu número de coins ou seu número de dólar, né? E quem é investidor em si também pode fazer a mesma coisa, né? Mas ou simplesmente só entender que nesse período aqui ele vai ver o patrimônio dele desvalorizar. E se tratando de Bitcoin, a gente sabe que para o longo prazo isso aqui não é nada. Essa queda que o Bitcoin tem ou as quedas que o Bitcoin teve, né, anteriormente, no longo prazo é poeira mediante os fundamentos deste ativo. Caso você não saiba, volte lá no início do canal, nos 2 primeiros vídeos, que vocês vão entender o porquê. Então aqui a gente tem uma tendência de baixa clara, e você, se você lembra do que eu falei na tendência de baixa, o ativo ele vai ganhando o quê? Ele vai ganhando resistência, olha só, essas linhas aqui, onde o preço ele volta a subir, toca no fundinho anterior para voltar a cair, que são pontos de venda, pontos onde tem interesse muito vendedor. O preço ele cai, volta numa zona de suporte. Veja que eu falei do gráfico à esquerda, a gente consegue ver aqui ó, um topinho anterior. A gente vai entender isso depois, mas é só para vocês guardarem isso. Veja que o preço ele se segurou nessa zona de topo anterior, voltou a subir, testou o que era um fundinho que foi perdido, testou esse fundo perdido, voltou a cair. Depois ele voltou a subir, testou essa zona de novo, veja, foi essa zona de topo e de fundo depois anterior, voltou a cair. E assim sucessivamente o preço vai fazendo, ele vai ganhando resistência na tendência de baixa. Beleza, galera? Então isso aqui é muito intuitivo, é muito simples, serve para qualquer ativo, serve para qualquer tempo gráfico. Eu estou no gráfico diário, mas vocês podem, por exemplo, vir aqui ó, e botar gráficos menores, botar aqui o gráfico de 4 horas, vocês vão ver também esses movimentos,
Ele anda simplesmente em ondas, tá? Cada barrinha dessa aqui equivale a 4 horas. Consegue ver comigo aqui, ó, que o preço ele vai fazendo topos e fundos, ó, descendentes. E está mostrando para mim claramente que neste tempo gráfico, o Bitcoin aqui estava em tendência de baixa, né? Perdendo seus topos e os seus fundos, caracteriza isso para a gente. Então vai treinando aí, tá? Esse tipo de estrutura gráfica, vai desenhando no gráfico, vai procurando períodos em que o Bitcoin ele se caracterizou desta forma, que eu tenho certeza aí que vocês vão ficar craques nisso. Não é difícil de se fazer e é muito importante. É uma coisa elementar, mas muito importante de ser feita. Beleza, galera? Vai treinando aí. Qualquer dúvida, fala comigo, tá? Deixa nos comentários. Siga aí a nossa playlist, que a gente vai vir com mais aulas muito boas. A próxima aula a gente vai falar de tendência lateral e fechar esse assunto de tendências, que é muito elementar, porém muito importante na sua jornada aí de investidor ou trader, seja qual for a sua escolha a adentrar nesse mercado. E não deixa, galera, de curtir, de compartilhar, beleza? De comentar, é muito importante que vocês façam isso aí, como eu havia falado no início. No mais, é isso aí, até a próxima, e para não perder o jargão. E aí, bora criptalizar?